Qual a diferença entre um imperador que governa e um escravo que obedece? Um age e o outro sofre a ação. Um move o mundo, o outro é movido por ele. Mas e se eu lhe dissesse que ambos podem estar agindo, ou não, dependendo apenas de uma única coisa, algo invisível, que reside apenas em seu próprio domínio? E se a verdadeira ação, aquela que importa, não estiver no reino do visível, do tangível, do que os olhos podem testemunhar ou as mãos podem tocar? Esta é uma questão que raramente nos permitimos contemplar, pois o mundo nos empurra para a superfície, para o espetáculo. Mas o sábio, ou aquele que busca a sabedoria, deve olhar para dentro, sempre para dentro, pois é lá que a distinção crucial se manifesta. Reflita sobre o que nos é dado. O corpo, com suas sensações e limitações, é emprestado, sujeito à doença, à velhice e à morte. As posses, os títulos, as relações com outros homens, tudo isso é transitório, incerto, fora do nosso controle absoluto. Um império pode ruir em um dia, a lealdade de um amigo pode se esvair como fumaça. A saúde que hoje temos pode ser perdida amanhã. Onde então reside a nossa segurança, a nossa soberania? Certamente não nessas coisas externas que a natureza nos concede e a natureza nos toma de volta sem pedir nossa permissão ou levar em conta nossas preferências. A vida é um rio que flui. Tentar deter suas águas é tolice. A sabedoria não está em construir diques, mas em aprender a navegar. O que resta então? Apenas aquilo que o destino, ou a providência, ou a natureza, chame como quiser, pois o nome pouco importa, não pode nos tirar. É a nossa faculdade racional, o nosso princípio diretor, a nossa capacidade de julgar as impressões que nos chegam. Um banquete, uma calúnia, uma perda, uma vitória. O evento em si é neutro, uma coisa indiferente. Não é bom nem mal. É o nosso juízo sobre ele que lhe atribui valor. Se julgamos a perda como um mal terrível, então sofremos. Se a aceitamos como parte da ordem natural das coisas, como algo que está além do nosso controle, então permanecemos imperturbáveis. Esta é a nossa única posse verdadeira, a única ação que realmente nos pertence, o modo como assentimos, ou não, às impressões que a vida nos apresenta. É a escolha de como reagimos, de como interpretamos, de como dirigimos nossos impulsos. A ação externa, o ato de levantar um muro, de escrever um decreto, de estender a mão em caridade, tudo isso é apenas a manifestação de um juízo interno. Se o juízo é bom, a ação é virtuosa. Se o juízo é desordenado, a ação, mesmo que pareça boa aos olhos do mundo, será corrompida em sua raiz. O que é mais valioso? Um homem que, por medo da condenação pública, age com retidão, ou um homem que, em segredo, move-se pela razão e pelo dever, independentemente do aplauso ou da censura? A resposta é clara para quem busca a verdade e não a mera aparência. O primeiro é um escravo de opiniões alheias. O segundo é verdadeiramente livre. A vida é uma constante sucessão de oportunidades para exercitar essa liberdade. Cada momento, cada encontro, cada desafio é uma chance de afirmar o nosso princípio diretor, de lembrarmos-nos do que está em nosso poder e do que não está. Isso está sob meu controle. Posso alterá-lo diretamente com a minha vontade? Ou é algo externo que devo aceitar com equanimidade? Se está fora do meu controle, minha ação mais virtuosa é a aceitação, a adaptação, a resignação. Se está dentro do meu controle, então minha ação virtuosa é a de aplicar a razão, de agir conforme o dever para com a comunidade e o cosmos, sem apego ao resultado, pois o resultado também está fora da minha alçada. Ainda não respondi à questão inicial, aquela que diferencia o imperador do escravo, ou talvez os una em um mesmo plano de agência. Mas chegaremos lá, se mantivermos a razão firme e a atenção voltada para o que é essencial.
Pois a verdadeira ação não reside na ostentação do poder, nem na resignação aparente da fraqueza, mas na postura da alma diante de ambas as condições. É a força interior que permite ao imperador não se deixar corromper pelo poder, e ao escravo não se deixar esmagar pela servidão. Ambos são apenas papéis na grande peça da vida, mas o ator pode escolher a virtude em qualquer papel. Consideremos o que é natural. Somos seres racionais, parte de um todo maior. Nossa natureza nos impele à razão, à virtude, à benevolência para com os outros. Agir contra a razão é agir contra a nossa própria natureza, é desfigurar a nós mesmos. É a ação mais prejudicial que podemos cometer, pois corrompe a única coisa que realmente nos define. A virtude, então, não é um luxo, mas uma necessidade para o nosso bem-estar, para a nossa tranquilidade. É a ação alinhada com o Logos universal, com a ordem que governa o cosmos. E essa ação se manifesta primeiramente no reino dos nossos juízos, antes de se exteriorizar em qualquer ato físico. O apego às coisas externas é a fonte de toda a perturbação. Se um imperador se apega à sua coroa, ao seu poder, à sua imagem pública, ele é um escravo de cada murmúrio, de cada ameaça, de cada capricho de seus súditos. Ele é movido pelo medo e pela ambição, não pela razão. Se um escravo se apega à sua liberdade física, ele viverá em constante desespero, em constante ressentimento. Mas se ambos compreendem que a única liberdade real é a liberdade da mente, a liberdade de julgar corretamente, de direcionar a própria vontade, então a distinção entre eles se torna trivial. O imperador pode ser um escravo de suas paixões, e o escravo pode ser um imperador de sua própria alma. Se essa distinção entre o que é nosso e o que não é ressoa em você e busca aprofundar essa jornada de autoconhecimento, permita-me convidá-lo a continuar essa reflexão. Há muito mais a questionar juntos, e o caminho da filosofia é um caminho constante de descoberta e lapidação interior. Não é um destino, mas um perpétuo movimento de retorno ao próprio eu. A verdadeira ação não é o ato de governar um império, nem de sofrer um grilhão, mas o ato de escolher como se responde a ambos. É o assentimento ou a negação, o juízo sobre as impressões que nos chegam, a intenção pura que guia nossos impulsos. O imperador, ao exercer seu poder com razão, sem apego ao louvor ou ao temor da reprovação, age verdadeiramente. O escravo, ao aceitar sua condição com dignidade, sem ressentimento ou inveja, e ao manter sua mente livre de paixões desordenadas, age com uma liberdade que supera qualquer corrente. A ação que importa não é o que fazemos no mundo, mas o que fazemos com o mundo em nosso interior. É a virtude em si, imanente ao nosso ser, a única coisa que realmente possuímos e que nos define, para além de qualquer título ou condição. É a ação de ser nós mesmos, conforme a razão e a natureza, em cada instante que nos é concedido. E essa é a única ação que nos traz paz, pois ela é a única que está eternamente sob nosso controle. A filosofia não responde, ela nos ensina a perguntar melhor. Deixe nos comentários o que ficou para você. Até o próximo vídeo.